Bom dia, alunos de língua portuguesa de carreiras militares do segundo ano. Nós estamos na aula 22, neste dia 10 de setembro de 2021. Vocês estão com estas aulas se preparando, né, para a formação geral de vocês e também especificamente para a nossa última avaliação, que é dedicada aos itinerários formativos, no caso A8. Vocês ainda vão fazer a A7 com o tema geral, e vamos fazer a A8 um pouco mais específicos aqui do nosso programa. A maior parte da prova vai ser dada aqui nesta última avaliação, né, na A8, vai ser dada com o material de literatura. Então, nós estamos aqui na nossa quarta aula e hoje vamos ver o seguinte objeto do conhecimento dentro da sequência didática Barroco e Arcadismo. Nós vamos ver especificamente os poemas épicos Árcades, Caramuru e O Uruguai. Muito bem, vocês estão vendo aí, vamos fazer um quadro, estamos aqui vendo um quadro comparativo entre Caramuru, que foi publicado em 1781, e o Uruguai, que foi publicado 12 anos antes, né? Mas por que nós estamos colocando o Caramuru primeiro? Porque, pelo que ele representa, o Caramuru, aí vamos ver num quadro contrastivo, por que ele está primeiro e por que o Uruguai, que foi publicado antes, está depois. Né? Por esse quadro contrastivo, nós vamos ver primeiro os autores, o Frei José de Santa Rita Durão, que então era um clérigo, né? Eu creio que é um agostiniano, e que viveu aí no século XVIII, de 1722 a 1784, enquanto que o Basílio da Gama nasceu um pouco depois, né? 1741 a 1795. O tema de cada um, né? O tema de Caramuru é Diogo Álvares Corrêa, as aventuras de Diogo Álvares Corrêa, um náufrago lusitano, um português, que ele naufraga e se torna líder dos índios tupinambás na Bahia. Inclusive é uma história muito conhecida porque se deu bem começa no início da nossa colonização, por volta de 1509, 1510. Então nós tínhamos, o Brasil não tinha nenhuma década de descoberto direito, né? Já o tema do Uruguai é a Guerra dos Sete Povos das Missões. Então já é um fator inovador, porque essa Guerra dos Sete Povos das Missões já vão se dar nos anos dos 1756 em diante. Daí a diferença. Por que o que é que tem num clássico como o Caramuru? O tema é mais distante no tempo. Geralmente os épicos tratam de algo que já virou uma espécie de memória histórica de um povo, lenda com heróis que não já viraram uma espécie de referência histórica. Enquanto que no Uruguai você tem algo muito recente. A maioria das pessoas vivas foi contemporânea dessa guerra. Então a Guerra dos Sete Povos das Missões já foi escrita praticamente ali 10 anos depois. Né? 10 anos depois do término dessa guerra já estava sendo publicado o Uruguai. Então isso foi um fator inovador, por isso que ele está aí depois. O episódio marcante em cada um deles é a morte de alguma índia. Né? Então no caso do Caramuru é a morte de Moema, que é uma índia apaixonada pelo herói Caramuru, que é o Diogo Álvares Corrêa, né, conhecido pelos índios como Caramuru, que numa pseudoetimologia foi dito como filho do trovão. Né? E o episódio marcante de Uruguai é a morte de Lindóia também. A Lindóia morre por amor, a gente vai ver as consequências, são espécies de tragédias, né? de tragédias no meio desses épicos. A estrutura deles é completamente diferente. Enquanto a estrutura do Caramuru é uma estrutura clássica, né? É praticamente uma emulação de Os Lusíadas. Você tem 10 cantos, como Os Lusíadas, e você tem a influência camoniana que vai se dar no tipo de rima, o vocabulário. Enquanto que o Uruguai tem uma estrutura completamente inovadora, ele não segue, né? Ele tem só 5 cantos, já quebra o esquema camoniano, né? Essa liberdade maior é algo que é conhecido como precursora do romantismo. Vamos ver melhor depois. Enquanto que o Caramuru tem estrofes em oitava rima, exatamente como os Lusíadas, ou seja, primeiro rima com o terceiro, que rima com o quinto, já o segundo rima com o quarto com o sexto, e
o sétimo e o oitavo rimam juntos. Então você tem os versos decassílabos, o esquema totalmente camoniano. Em Uruguai você não tem, é um canto, o canto é um corpo só de poema, certo? Os versos são brancos e os decassílabos são decassílabos heróicos, né? Aqueles que vão rimar na sexta, tem sílabas tônicas na sexta e na décima sílaba. A divisão clássica, a divisão de cada um deles é completamente diferente também. No Caramuru você tem aquela mesma sequência camoniana. Começa na proposição, depois a invocação, a dedicatória, depois a narração, que toma a maior parte do texto. Há cantos inteiros que são narração, quase todos os cantos são narração, enquanto que essas outras partes aparecem, para proposição, invocação e dedicatória, aparecem no canto 1. E o epílogo aparece no último canto. E no meião ali são só meramente narração. Agora, já o Uruguai não. Você não tem os elementos estruturais típicos. Você não tem proposição, você não tem invocação. E o começo é em média res. Para quem não sabe o que é no meio, né, em média, no meio da coisa, no meio da ação. Então já começa, a gente vai ver aí, depois quando estudar o texto, que ele já começa com a história, é como um filme moderno, muitas vezes, né? Já começa ali, depois ele tem um retorno, esse começo em média res. Aliás, nesse caso, ele vai, de certa maneira, já vai direto, mas não é que ele quebre totalmente, porque a ação começa nas epopeias em média no meio da coisa já. Né? Ulisses já começa com Circe, né? A Guerra de Troia já está andando quando começa a narração, e aqui não. Aqui você tem, ele já começa sem proposição, sem invocação, sem dedicatória e vai direto, né? E vai embora. Visto isso, esse quadro comparativo, vamos seguir adiante. Só para vocês terem uma ideia, né, como é que eram, são as capas, né, as capas dessas obras. O Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, composto por Frei José de Santa Rita Durão, das Graças, aí vai aquela dedicatória de Santo Agostinho, né? Ele é um agostiniano, um monge agostiniano. E veja aqui, ó, Lisboa na régia oficina tipográfica. E veja aqui, Lisboa, Uruguai na régia oficina tipográfica também, porque nós não tínhamos publicações no Brasil, tinha que ser em Portugal. Curiosamente, quem primeiro abriu uma tipografia no Brasil é alguém que foi personagem de Uruguai, que foi justamente o Gomes Freire de Andrade, que foi governador do Rio de Janeiro durante 30 anos e incentivou isso. Mas logo o rei mandou fechar, já ficou bravo, né? Já mandaram fechar, porque não poderia deixar que o pessoal da colônia tivesse acesso à cultura, que a cultura é uma coisa perigosa. Pessoas com cultura, né, começam a contestar e tudo. Muito bem. Então aqui vocês têm essa capa. Veja, na Arcádia de Roma, ele fez parte dessa Arcádia lá de Roma, lá na Itália. Tá? José Basílio da Gama, na Arcádia de Roma, Termino Cipílio. Veja aqueles pseudônimos Árcades, né? Ele usou, esse daí usou. E ele faz uma dedicatória, né? Também a dedicatória sempre para uma pessoa famosa, um figurão da época. Aqui vocês têm uma representação daquelas índias que eu já disse que morrem e são um momento maior, de maior qualidade e dramaticidade dessa epopeia. Né? Você tem a morte de Moema, um óleo de Vitor Meirelles. Lembra do Vitor Meirelles? Aquele que já tinha pintado a primeira missa no Brasil, então ele também representa a morte de Moema, veja aqui, né, um nu, aí ele usa a pena, aqui isso seria Moema morta. Na verdade, nós vamos ver que essa versão dele é um pouco diferente do que acontece no Uruguai, aliás, que acontece no Caramuru. De qualquer modo, é interessante porque ele teria que retratar, porque no Caramuru ela se afoga, vai embora, desaparece entre as ondas, e se fosse assim não daria ficaria mais difícil fazer essa representação. Aqui não, ela até parece com outro quadro famoso no Brasil, que é o Último Tamoio, né? Que é um índio morto e um sacerdote debruçado sobre ele, assim, nessa mesma posição. Aqui você tem a mesma Moema representada numa escultura em bronze de Rodolfo Berardinelli, já
de 1895. Veja que o óleo de Vitor Meirelles é um pouco anterior. É um bronze, pessoal, e tem uma excelente qualidade, porque se você vir de outros ângulos, dá para notar assim como se mescla no bronze a representação da Índia, né, debruçada morta, né, mas as ondas assim, ó, as ondinhas do mar vão se fundindo com o corpo da Índia, né, uma obra assim, de excelente, uma escultura de excelente qualidade, aliás. Vamos fazer a leitura aqui dessa fonte, lembrando que o livro de vocês é bastante rico, né? E vai prepará-los bem, além de que eu colocarei as obras de domínio público, essas obras mesmo, o texto na íntegra de Caramuru e Uruguai. É interessante e eu peço que vocês procurem ali na medida do possível como uma diversão mesmo, como repertório cultural, algo muito sério, né? E que vai lhes dar uma base cultural, fazer a leitura desses poemas. Né? Não é obrigado a ler tudo, às vezes o vocabulário assusta, mas outras vezes não, outras vezes é bem interessantíssimo. Aliás, é ganho de cultura, certo? É ganho de cultura. Bom, passo a leitura. Este poema clássico de Frei José de Santa Rita Durão data de 1781. Ele pertence ao gênero épico e apresenta elementos bem tradicionais, já que resgata o antigo estilo dos poemas estruturados em 10 cantos. Lembremos de A Ilíada, dos gregos, e lembremos de Os Lusíadas de Camões. E em oitava rima, melhor, lembremos de a Ilíada e a Eneida, né? Em oitava rima, aquele esquema de Camões AB, 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 CC, por estrofe. Né? A obra enfoca o triunfo de uma figura mítica do passado colonial brasileiro. De histórico, ele vira mítico, o qual simboliza também o êxito de um país. A trama se baseia em um evento verídico. O protagonista é Diogo Álvares Correia, um náufrago lusitano que se transformou em líder dos indígenas da tribo Tupinambá, sediada na Bahia. Conta a história que ele ajudou a criar a cidade de Salvador. Esta obra confere tons de ficção à trajetória real de Diogo em nosso país, desde o instante em que sua embarcação afundou, até a hora em que assume o posto de funcionário do governo de Portugal, logo depois de se deparar com os representantes da capitania baiana. Vamos lá. Tudo que se sabe ser verídico nessa história é a relação de Diogo, conhecido como Caramuru, com Catarina Paraguaçu, uma idealista. Na verdade, é uma Índia, que tinha o poder de antever os confrontos que se desenrolariam futuramente entre os colonizadores e os holandeses. Na verdade, isso foi uma fantasia. Né? Também é real a ida do casal ao continente europeu para que a Índia passasse pela experiência do batismo e os dois pudessem contrair matrimônio. E logo depois eles voltam para o Brasil. Tudo mais é considerado lenda sem qualquer base histórica e institucional. O autor segue o estilo de Luís de Camões, vale-se igualmente dos mitos gregos, das visões oníricas, né, dos sonhos e das profecias. Além disso, registra dados muito importantes sobre os nativos de nosso país. O índio é enfocado sobre o ângulo da conversão ao cristianismo. Lembra-se do Diálogo da Conversão do Gentil, de Manuel da Nóbrega? Aqui também sempre assim, o índio era visto como alguém que tinha uma capacidade de se tornar cristão. Então é com esse enfoque que o tempo todo se trabalha aí nesses séculos iniciais. Pelo menos na visão fictícia, o protagonista é um devoto nato. Né? Nós não sabemos se ele era tão religioso assim, o chamado Caramuru, né? Que significava filho do trovão numa pseudo-etimologia. Vocês vão lembrar, quando a gente lê aqui, quando a gente vê o canto, uma primeira estrofe, só para demonstrar aí. De um varão em 1000 casas agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente. Do filho do trovão denominado, que o peito do mar sob a fera gente, o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço herói quem nela é forte. Lembra aquele Camões que começa assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, entre gentes e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Mesmo esquema de rimas, a oitava, né? A oitava rima, igualzinho. Só para demonstrar como ele é clássico, como ele segue o modelo. Muito bem, o episódio aí do canto sexto, que é a morte de Moema, temos o excerto aqui, o trechozinho, e para vocês situarem o que acontece aí nesse canto sexto. Depois que o Diogo
ele se torna um líder dos índios e ele começa a ficar famoso entre as várias tribos, as várias tribos querem ficar com ele, querem que ele seja o seu líder. Então, os vários caciques, os vários povos vêm trazendo as suas filhas, né? Selecionam mulheres muito belas para que todas possam casar com ele. E ele teria o direito de casar com todas. Mas ele, como um cristão, né, nessa representação do cristão muito devoto, ele vai escolher apenas uma, que é a Paraguaçu. Paraguaçu. E aí ele pega essa Paraguaçu e tem a ocasião em que ele aparece uma nau francesa, né? Ele resolve, se comunica, ajuda os camaradas, vai numa canoa, trava contato e acerta de voltar. E ele volta, ele vai embora, vai para a Europa com a sua esposa, a Paraguaçu, a Índia Paraguaçu, que era que ele tinha escolhido de todas aquelas. Mas todas as outras, a que ele não, digamos assim, não dera trela, não dera oportunidade, digamos, rejeitadas, e continuaram ali, querendo e tudo. E o que é que acontece? Elas, num desespero, começam a nadar atrás de um navio para na tentativa final de ser aceita, sabendo que ele vai embora, que ele se despedir. Uma delas se adianta, é a mais apaixonada, né? Ela tem inveja da Paraguaçu e aí essa cena é descrita aqui, para vocês entenderem o contexto. Vamos passar aí a estrofe 36 até a 40 e poucos, aí nós vamos ler. É fama então que a multidão formosa das damas que Diogo pretendiam, está assim mesmo, certo? Vendo avançar-se a nau navia ondosa e que a esperança de o alcançar perdiam, entre as ondas com ânsia furiosa, nadando, o esposo pelo mar seguiam. E nem tanta água que flutua vaga, o ardor que o peito tem, banhando apaga. Então só saem as índias nadando desesperadamente, né? Porque todas elas foram dadas a ele, né? Mas ele só vai querer a Paraguaçu para ser. Ele não vai chegar na Europa com um harém, obviamente, né? Então ele escolhe a Paraguaçu e vai só com ela. Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada. Ignorando a ocasião da estranha empresa, pasma da turba feminil que nada, as mulheres, as índias todas nadando atrás de um navio e os franceses sem entender nada. Uma que as mais precede em gentileza, não vinha menos bela do que irada. Ela vinha nadando e mais irada. Era Moema, que de inveja geme e já vizinha a nau se apega ao leme. Ela segura no leme, né? O que é que vai acontecer? Bárbaro, a bela diz, tigre e não homem. Ele na verdade diz, bárbaro tigre e não homem. Porém o tigre, por cruel que brame, acha forças amor que enfim o domem. Só a ti não domou, por mais que eu te ame. Fúrias, raios, curiscos que o ar consomem, como não consumis aquele infame, mas pagar tanto amor com tédio e asco, que o curisco és tu, raio, penhasco. Ela vai e começa a falar para o Caramuru, para o Diogo, que está lá, né, olhando do navio, como todos os franceses, e ela começa a se dirigir a ele e fica protestando, né? Dizendo assim, você é uma fera. Veja, vocês lembram daquele poema que o amor doma tudo, doma as coisas mais duras? E ela diz que o amor, né, esse amor aí já tem digamos assim, aquele cruzamento com a visão do amor, o amor personificado, como nos gregos antigos, nós chamamos do arcadismo. Então ele mistura esses elementos da antiguidade clássica, do grego, com o elemento nativo da terra e faz essa representação que não é uma coisa nem outra, mas que tem valor literário. Então ele está reclamando, né? Está reclamando dele e diz até, como não consumis aquele infame, né? Falando do amor, fúrias, raios, curiscos, porque o Paraguaçu era associado a isso, porque quando ele dá um tiro, os índios vêm e provavelmente o matariam quando ele termina o naufrágio, e ele consegue pegar, ele está armado, e ele dá um tiro.
né? Ele dá um tiro e aí, quando os índios veem aquele tiro, pronto, ele é o filho do trovão. Certo? É uma pseudoetimologia, mas daí vem ela reclamar e usar essas imagens também, né? Recorrendo àquilo que o caracterizava, até que dava nome a ele. E ele diz assim, poxa, como é que não consumis aquele infame? E nesse momento você vê que ele não é este, é aquele. Ela meio que se separa, ela já está sentindo a separação, né, também no espírito dele, mas continua reclamando. E continua aí na estrofe 39. Bem puderas, cruel, ter sido esquivo. Quando eu a fé rendia ao teu engano. Nem me ofenderas a escutar-me altivo, que é favor dado a tempo, um desengano. Porém, deixando o coração cativo, com fazer-te a meus rogos sempre humano, fugiste-me, traidor, e deste a sorte, paga meu fino amor, tão crua morte. Veja, o que ela está dizendo aí é que ele deu trela para ela ali, deu uma esperança, ele não a desenganou, né? Ele escutou-a e ela ficou naquele desengano, iludida, achando que poderia ter alguma chance com ele. Mas finalmente ele atrai, né? Atrai, é um traidor. E aí ele diz assim: você foge de mim, porque você pega Paraguaçu, vai embora, e você me deixa assim, você paga o meu fino amor desse jeito, me levando à morte, dessa maneira, agora nadando nas ondas, paga meu fino amor tão crua morte, ou seja, tão crua morte, é a paga que você me dá pelo meu fino amor? Tão crua e ingratidão menos sentira, se esse fado cruel doce me fora, se a meu despeito triunfar não vira, essa indigna, essa infame, essa traidora. Está falando de Paraguaçu. Por serva, por escrava te seguira, se não temera de chamar senhora, a vil Paraguaçu, que sem que eu creia, sobre ser-me inferior, é nécia e feia. Então ela está revoltada e faz a queixa e se compara a Paraguaçu e diz assim, eu me entregaria a você até como escrava, se não fosse para ser escrava de Paraguaçu. Essa vil, olha a adjetivação que ela dá a Paraguaçu, né? Pelo despeito de mulher rejeitada. A vil Paraguaçu, que sem que o creia, né? Que a Paraguaçu não pensa que não crê nisso, mas além, né? Sobre ser, além de ser inferior a mim, ela está dizendo, além de Paraguaçu ser inferior a mim, ela é nécia, ou seja, é burra, é tola, né? Não tem a minha inteligência e é feia, entendeu? É o despeito ali na queixa de Moema. E ela continua. Enfim, tens corações de ver-me aflita, flutuar moribunda entre estas ondas. Nem o passado amor teu peito incita, a um ai somente, com que aos meus respondas. Bárbaro, se esta fé teu peito irrita, disse, vendo-o fugir. Ah, não te escondas, dispara sobre mim teu cruel raio, porque quando ele deu um tiro, o índio lê como um raio, né? Dispara sobre mim teu cruel raio, indo a dizer o mais, cai num desmaio. Aí já é o narrador que diretamente fala agora, né? Ela estava reclamando e aí desmaia falando, porque o Caramuru teria o quê? Se afastado de estar ouvindo, ele termina, ela vê que ele vai para desaparecer ali em cima do navio e ela segurando no leme. E aí ela desmaia nesse momento. Então é uma atitude até de antecipação ao romantismo, nesse ponto aí essa entrega dessa morte por amor. Isso é um pontozinho aí que antecipa, e por isso que vai ainda render quadros no século XIX, em pleno, né, século do romantismo depois. E aqui nessas estrofes já é o narrador, não é mais a fala, o narrador retoma, não é mais a fala de Moema, né? Dizendo dela em terceira pessoa: perde o lume dos olhos, pasma e treme. Pálida a cor, o aspecto moribundo. Com mão já sem vigor, soltando o leme, entre as falsas escumas desce ao fundo. Mas na onda do mar, queirado freme, né? Tornando a aparecer desde o profundo. Ela desaparece e aparece demais. Ah, Diogo cruel, disse com mágoa. Então Paraguaçu, ainda depois de voltar à tona por um instante,
e sem mais vista ser, sorveu-se nágua. E aí desaparece. Ela fala aqui só um pouquinho. Ah, Diogo Cruel, são as últimas palavras que se ouve de Moema. E o narrador continua. Choraram da Bahia as ninfas belas, que nadando a Moema acompanhavam. As ninfas belas são as outras mulheres que vinham nadando atrás dela, as outras índias. E vendo que sem dor navegam delas, a branca praia com furor tornavam. Então elas terminam desistindo depois que vem, né, que toda aquela rogativa de Paraguaçu não foi suficiente para comover aparentemente o amado, o herói que está indo embora com a escolhida, com a Paraguaçu. Nem pode o claro herói sem pena vê-las, com tantas provas que de amor lhe davam. Nem mais lhe lembra o nome de Moema, sem que o amante a chore, o grato gema. E aí vai ficar na lembrança dele, Moema, né? E aí ele admite, né, que ele termina tendo um sentimento ali de uma certa afetividade na memória, o grato gema, de dizer assim, puxa vida, a mulher morreu por mim, era muito amor, ele reconhece isso depois que morre. No romantismo, inclusive português, vai haver muita gente que morre assim, né, pelo outro, capaz de um gesto extremado. Então esse aqui nós terminamos o nosso episódio, né, da morte de Moema, que realmente tem tudo, está num épico, mas tem todas as conotações do trágico, do amor que vai até as últimas consequências, de dar uma prova final, amar, ser reconhecer, ser correspondido ou morrer. Não vale a pena viver se não for assim, né? Ato desesperado, tudo isso vai ser muito forte ali no romantismo, né? E aí nós ficamos com essa análise e vamos passar agora a análise do nosso poema O Uruguai. Aqui você tem, antes de tudo, Lindóia, né, um óleo sobre tela de José Maria de Medeiros, de 1882. Também você vai ver que já para o final do século XIX, pós-romântico até, né, já está no tempo do realismo, mas como ficou forte, como passou a fazer parte da cultura. Veja aí esse nu, assim, um pouco, bastante realista, até mais do que o outro, tá certo? E vejam a cena para vocês entenderem o que é que acontece, né? Para vocês também entenderem o contexto. Vocês veem uma índia morta aqui, a Índia, né? Vocês veem uma serpente, né, que está contornando aqui por baixo do pescoço dela, né? E o braço dela. Isso tudo vai ser descrito no poema. Essa serpente está flechada. Vocês veem uma flecha aqui, tá certo? Vem uma flecha aqui nesse prolongamento. A flecha está fincada na árvore. Vem correndo um índio com um arco aqui mais próximo. E vocês veem nas sombras outros índios se aproximando. Tem esse jogo de claro e escuro. Veja que os seios estão mais bem iluminados do que, por exemplo, a parte inferior do corpo. Tá? E a Índia está aparentemente morta, né? Essa é a cena, porque é o que vai acontecer quando nós fizermos a leitura. Vocês vão entender, né, o que é que vai acontecer aqui. Vamos também passar a um resumo, tá certo? Tirado aí de outra fonte, e depois passar a fazer a nossa análise. Essa contextualização que eu tiro do Guia de Linguagens, é um site da internet. O Uruguai, na língua guarani, Uruguai significa Rio dos Pássaros Pintados, constitui-se como poema épico por tratar o tema da Guerra dos Sete Povos das Missões, um fato histórico relevante na história do Brasil no século XVIII, mas sem impacto na história do mundo. Ficou muito restrito aqui. O governo do Marquês de Pombal fez acordo com a coroa espanhola para a troca da fortaleza de Sacramento, próxima a Buenos Aires, ou seja, Portugal tinha um domínio ali nas terras tinha um enclave nas terras espanholas, e os espanhóis tinham um enclave com seus jesuítas, né, na região das Missões aqui, que hoje é Brasil. Tá? Hoje é Brasil. E aí o que é que acontece? Mas naquela época estava mais para o lado do Uruguai, né? Os jesuítas espanhóis não quiseram entregar. Os padres se negaram a sair. Na hora de trocar, não, eu te entrego essa parte e você me devolve essa. Então, quando Portugal vai receber, constitui-se uma tropa, né, uma tropa
formada por portugueses e por espanhóis. O governador do Rio de Janeiro, que é o Gomes Freire de Andrade, que é também o herói do poema, foi um governador, uma figura histórica. Ele governou o Rio de Janeiro de 1733 a 1763, praticamente até morrer, né? Então, o que é que acontece? Ele foi como chefe, né, dessas tropas para disciplinar é como se fosse uma missão da ONU hoje, por assim dizer, para garantir um acordo ser levado a cabo. E o que é que acontece? Os jesuítas não incitam os índios e não querem entregar. E há essa guerra chamada também de guerra guaranítica, né? Então, voltando à leitura. O poema não segue o modelo clássico de Camões, isso é importante. A estrofe em oitava rima, os versos, ele não segue isso, nem a estrofe em oitava rima, nem os versos são decassílabos. Melhor, ele não segue o modelo clássico, tá mal escrito, né? O poema não segue o modelo clássico de Camões. Por quê? Porque ele não tem a estrofe em oitava rima, ele não tem isso, mas ele tem versos decassílabos heróicos brancos. Né? Branco significa aquele que não rima com nenhum outro. Então nenhum verso vai rimar, né, de fato. Não há também a divisão rigorosa em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. E o poema divide-se em apenas 5 cantos. Supostamente, a necessidade de agradar o Marquês de Pombal foi o fator que impediu a melhor elaboração do poema, porque ele vai dedicar, creio que para um sobrinho do Marquês de Pombal, e ele cai nas graças, o nosso Basílio da Gama se torna uma espécie de secretário do Marquês de Pombal e fica na boa, até que o Marquês de Pombal cai. Era como uma espécie de primeiro-ministro do rei, ou por assim dizer, hoje seria como o chefe da Casa Civil, né, digamos assim, num salto mortal aí metafórico, né, de comparação, de analogia, melhor dizendo. Então, por outro lado, visto hoje, né, a quebra do modelo clássico representa inovação, antecipando a liberdade poética. Isso aqui é importante, que será estudada no romantismo. Né? Sobre esse episódio, a morte de Lindóia. A guerra dos portugueses, comandados pelo general Gomes Freire de Andrade contra os jesuítas, comandados pelo padre Balda, é o eixo central do poema. Paralelo ao conflito, o autor narra, paralelamente seria melhor, ao conflito, o autor narra a trajetória de chefes indígenas, dentre eles Cepé, o primeiro caudilho gaúcho, uma espécie como o coronelismo nordestino, seria também uma analogia um pouco forte. Ele narra isso e a história do amor trágico de Cacambo, chefe indígena, por Lindóia. Então, Lindóia e Cacambo são um casal indígena. O que é que acontece? Este episódio, né, da morte de Lindóia, de intensa força dramática, inspira-se no episódio da morte de Inês de Castro, narrada por Camões em Os Lusíadas. Eu acho que realmente a morte de Inês de Castro é violenta, é trágica, mas eu creio que a coisa que mais se parece, aí a referência maior, é a história. É a morte de Cleópatra, por conta da questão da serpente, certo? Para ter o controle dos índios, o padre Balda conspira contra o chefe indígena Cacambo, esposo de Lindóia. Cacambo, então, já está morto nesse momento, matando-o de forma traiçoeira para assim casar seu suposto filho, Baldeta, tem Balda e Baldeta, né, filhinho, com a Índia, né, causa Baldeta com Lindóia, e ter o comando, né, o comando, fazer essa ligação, como na Europa se fazia de famílias reais, para que ele garanta a liderança com os índios. Após acordo com Caitutu, irmão de Lindóia, esta aceita o casamento. Lindóia aceita o casamento. Às vésperas das núpcias, Lindóia tem uma visão que revela como Cacambo morreu. Então ela percebe o que é que aconteceu. Ele foi assassinado. Triste, corre pelo bosque, senta-se sob um cipreste, que ela uma árvore que tem uma referência muito mais europeia, né? Deixa-se picar da literatura gótica, né? Da literatura, deixa-se picar por uma serpente, morrendo de amor, tá? como Cleópatra fez. A representação da natureza brasileira, a idealização da mulher e do amor, a morte por amor, a ruptura com o modelo clássico camoniano, são todos aspectos que antecipam o romantismo. Se vocês guardem isso, porque pelo menos quando vocês virem o romantismo já vão saber, né? Isso está no site Guia de Linguagens.
Bom, aí está o início não, eu não posso dizer que é a primeira estrofe, porque simplesmente cada estrofe é aquele, vamos dizer assim, o tripão, né? Cada canto é aquela. Na verdade, ao todo dão uns 1.377 versos, salvo engano. Ele não tem tanto, não é tão extenso assim, né? Então, aí ele começa em média res, porque ele já vai começar mostrando, descrevendo a cena da mortandade depois da guerra, de uma batalha, né? Índios, os cadáveres dos guerreiros mortos e tudo. E é só para mostrar a vocês que é assim, ó, não tem o final da estrofe, e não tem rimas. Procurem rimas aí, só se for uma coisa acidental, mas praticamente não tem rima, mas tem a métrica, né, o decassílabo heróico. Pode contar aí que vai ser sempre 10, né, e batendo ali sílabas tônicas na sexta e na décima sílaba, né. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos lavrou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império. E vós, por quem o Maranhão pendura rotas cadeias e grilhões pesados, herói e irmãos de heróis, saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos. Possa, entanto, acostumar ao voo as novas asas em que um dia vos leve. Desta sorte, medrosa deixa o ninho a vez primeira, águia, que depois foge à humilde terra e vai ver de mais perto no ar vazio o espaço azul onde não chega o raio. E por aí vai até terminar o canto. Né? São só 5. Então, e a cena, né, dos índios aqui, eu vou contar mais rapidamente, certo? Que as índias estão todas reunidas, o pessoal está preparando a festa, já tinha sido, o casamento está sendo preparado quando dão pela falta de Lindóia e aí vão procurar por Lindóia e Tanajura, que é uma velha índia, vai dizer, olha, a Lindóia disse que ia no jardim, saiu toda triste ali, não quis que ninguém acompanhasse, e aí eu passo a ler aqui, ó. Um frio susto, certo? Aqui, ó, já no finalzinho. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, o irmão, que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Então sai Caitutu desesperado porque ele tem um pressentimento. E vai Caitutu. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmins e rosas. Aí veja a idealização. Né? Este lugar delicioso e triste seria um locus a menos distorcido. Cansada de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Não tem esse acento mais não, né, pessoal? Isso é porque estava no original. Lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste. É uma árvore sempre associada com coisas sombrias. Cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto, descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia e cinge. Né? E cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. A serpente está como naquele quadro que vocês viram. Fogem de haver assim sobressaltados e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir à morte. Quer dizer, se a chamassem, ela poderia tentar sair e a cobra que estava ali quietinha tivesse aquela reação de dar um bote de uma vez e a matasse então. Né? Porém, o destro Caitutu, que treme do perigo da irmã sem mais demora, dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes entre a ira e o temor. Enfim sacode o arco e faz voar a aguda seta, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados
no vizinho tronco. Então é aquele guerreiro com muita destreza e vai lá e finalmente, depois de hesitação, acerta a cabeça da serpente, boca, dentes, ou seja, o herói. E aí a serpente ferida assolta o campo com a ligeira cauda o irado monstro, e em tortuosos giros se enrosca no cipreste e verte envolto em negro sangue o lívido veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão, né? Que ao despertá-la conhece com que dor no frio rosto os sinais do veneno e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Ou seja, a cobra, a serpente, já tinha picado a Lindóia. E ele percebe que ela já estava morrendo naquele momento, que ele a carrega nos braços e vê então o local em que a cobra picara, justamente no seio, né? Então aquela, por isso que lembra que a Cleópatra, né? Os olhos em que amor reinava um dia cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes contou a larga história de seus males. E seu irmão vendo Lindóia morrendo, né? Veja que amor aqui está em maiúscula, né? Uma dos usos dos árcades líricos, inclusive, essa ideia do amor como algo personificado. Os olhos em que amor reinava um dia, cheios de morte, porque ela já estava morrendo, ela já estava sentindo o efeito do veneno. Nos olhos, Caitutu não sofre o pranto e rompe em profundíssimos suspiros. Lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. Porque Lindóia ela quis que procurou a serpente e fez que a serpente, isso foi ela que procurou essa morte. E por todas as partes repetido o suspirado nome de Cacambo, todo mundo naquele zum zum zum. Ainda conserva o pálido semblante, um não sei que de magoado e triste. Ela ali já morta, ou morrendo, né, nos últimos momentos, já sem forças, já sem vida, e na verdade ela morre, é como se ela morresse ali, ele percebe que ela morreu. Um não sei que de magoado e triste. Mesmo morta, ela ainda tem no seu semblante algo de triste e algo de magoado, porque quem morre aí já teria perdido toda a expressão. Que os corações mais duros enternece. Até a pessoa mais insensível, né, ficaria enternecida vendo aquilo. Tanto era bela no seu rosto a morte. Esse é um dos versos mais tocantes, né? Esse não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternecem, tanto era bela no seu rosto a morte. Então vocês veem que nesses dois poemas épicos, nesses dois episódios, vocês têm passagens assim extremadas, né, de personagens e tudo, mas que na verdade deixaram um legado para a arte, inspiraram obras e tudo, né? E é o que vai ficar. Mas essas obras têm o seu mérito em si e ambos esses épicos fazem parte do chamado cânone, ou seja, a lista de livros, por assim dizer, sagrados da nossa literatura. Por isso que eu vou colocar o texto integral para vocês, é do domínio público, né? Eu vou transplantar ali do site Domínio Público, que é do governo brasileiro, aquelas obras que já são para qualquer um ler à vontade sem pagar nada. Certo, pessoal? Nós ficamos por aqui e vamos dar uma resumida agora nessas duas escolas literárias. Depois nós passaremos a parte de linguagem, novamente, propriamente dita, e voltaremos com baterias de exercícios, preparações, o core, para que vocês fiquem bem, digamos assim, preparados e orientados. Mas a primeira orientação desde já é: leiam o livro didático de vocês, valorizem o livro, ou outros, mas primeiro o livro didático de vocês. Em segundo lugar, vocês vão consultando sempre o que nós vamos deixar aí de material adicional, além dos slides e além dos vídeos no nosso espaço.
Um abraço e vamos até a próxima.